Einstein mesmo falou que nada se perde, que tudo se transforma. E nós, como energia que somos, também nos transformamos. Marcos Aurélio falou que o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Todos os mestres que passaram pela Terra falaram que somos muito mais do que estamos. E que somos o que somos porque fomos o que fomos. Somos seres dimensionais vivendo uma experiência humana. E esta vida é apenas uma passagem. E para provar isso, podemos encontrar algumas pistas e sinais sobre as nossas vidas passadas, provas, quem sabe, da reencarnação. Seja muito bem-vindo, Hélio Gabriel, que está aqui conosco para respondermos sobre os sinais de que reencarnamos. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Pava, obrigado pela sua presença. E sim, hoje nós veremos alguns desses sinais, porque nós podemos mapeá-los e termos essas convicções. É verdade. E a primeira delas, pessoal, nós vamos falar sobre marcas de nascença, marcas no corpo. Tu aí tem alguma marca no corpo? Já ouviu falar sobre a origem, a possível origem dela? Pois é, Hélio, estas marcas seriam representações de coisas que aconteceram nas nossas encarnações passadas ou até mesmo na última vida. Sem dúvida. E a gente percebe que essas marcas de nascença não são todas que significam isso, mas algumas delas trazem vínculos ainda com uma identificação a um determinado grupo que nós nos associamos no passado. Era comum pessoas pertencentes a um determinado clã fazerem marcas de identificação, de identidade a este clã. E quando a gente se associa mentalmente, a gente toma esta posse dessa nossa identidade, a gente pode perpetuar essa nossa identificação por outras experiências encarnatórias, como por exemplo essa. Essa é uma possibilidade. É verdade. Hélio também é a possibilidade de marcas sobre tuas origens cósmicas, bem como se tua constelação de origem, ou a constelação a qual tu habitou antes, né? Somos todos extraterrestres. Se for, por exemplo, Orion, pode ser que tu venha com algumas pintas que formem essa constelação, seja das Pleiades, seja de Sírios, em algum lugar do corpo. Eu tenho algumas constelações pelos braços. Hélio, possivelmente são os locais onde eu já passei. E eu estou vendo agora mesmo, durante esta tua fala, algumas pessoas olhando para si mesmo, procurando as suas pintas. É verdade, procurem as pintas e nos digam as constelações de pintas que vocês têm. E isso, ele pode também ser relacionada a como tu desencarnou na vida passada. Porque muitas pessoas podem ter marcas no local onde houve, por exemplo, uma perfuração, algo do tipo. E a pessoa pode vir com essa remanescência nesta vida, isso porque pode ser que aquele trauma tenha feito com que a pessoa, ao desencarnar, ficasse com aquela impressão, e a impressão gera a marca no corpo extrafísico, e o corpo extrafísico forma o corpo físico, ou seja, por a pessoa ter ficado muito impressionada ou ter sido muito marcante aquele evento na vida passada da pessoa, ela gera o seu corpo extrafísico, que ele é plástico e maleável de acordo com a mente, com aquilo que nós pensamos ser e acreditamos ser. Esse corpo é plástico e plasmado, ele acaba ficando com aquela demarcação ali. E quando ele vem, nós viemos aqui para a Terra para formar o novo corpo físico, aquela impressão fica e é passada para o corpo físico, porque ele é feito do nosso corpo extrafísico. E o que me chega agora de sugestão da própria espiritualidade, Pava, é que essas pessoas que trazem este tipo de marca de nascença, ou são pessoas que permaneceram pouco tempo no astral entre uma encarnação e outra, ou são pessoas muito apegadas, que não conseguiram deixar para trás essas impressões fortes do passado, que algumas são traumáticas e por isso podem ser um pouco mais difíceis de ser superadas. É verdade. E por falar nisso, Hélio, as dores inexplicáveis, que é o nosso segundo item, tu tens um relato para nos trazer. Tenho essas dores inexplicáveis, mas que nesse momento para mim já são explicáveis. E está explicado justamente em uma experiência passada, em uma encarnação anterior. Porque como o Pava muito bem comentou, os momentos mais marcantes são geralmente os mais dolorosos. Aquilo que é mais doloroso tende a causar um impacto um pouco maior. E quando a gente sofreu uma espécie de desencarne com uma experiência bastante dolorosa, isso torna também uma marca, não física, como a gente viu no primeiro item, mas uma marca emocional. E a gente pode trazer ainda essas marcas emocionais e carregar essas dores que podem, inclusive, se manifestar em dores físicas. Mas, no meu caso, eram dores emocionais e para a maioria das pessoas também são dores emocionais que se vinculam, inclusive, ao próximo item que a gente vai falar. É verdade. Ele tu foi perfurado em uma existência passada?
Fui perfurado no centro do peito. E tu acredita, Pablo, que eu sentia dor quando as pessoas tocavam no meu peito, sentia ansiedade, sentia pânico, sentia fobia, inclusive de qualquer coisa que envolvia os aspectos cardíacos. Eu não podia, inclusive, nem me concentrar no meu batimento cardíaco e me gerava ansiedade. Viu só? Tá aí, pessoal. E o nosso próximo item, como o Hélio disse, são aqueles medos e fobias. E um dos mais clássicos para representar isso é aquela pessoa que tem medo de água, sendo que nunca nem sequer caiu em uma piscina, mas não pode vê-la. Eu conheço uma pessoa que tem medo de controle remoto de televisão. Olha só, a gente encontra todos os tipos de fobias, as mais absurdas à primeira vista, mas quando a gente identifica, sempre tem um fundo de verdade. E vale ressaltar aqui também que muitas pessoas investigam aqueles períodos desta encarnação que não têm a memória, como por exemplo períodos muito iniciais da infância ou ainda períodos intrauterinos, e não encontram nestas etapas da vida nenhuma razão de ser deste medo, dessa fobia. E isso traz mais ainda a ideia de que pode sim ter vínculo com experiências anteriores. No caso aí da pessoa com medo de água que eu conheci, ela, em uma vida passada, ela foi desencarnada sendo amarrada a uma cadeira e jogada ao mar. Isso é terrível, claro, épocas barbáries, né, de barbáries, as épocas antigas do nosso planeta. Nosso planeta, graças a Deus, só evolui. E isso aconteceu e ficou remanescente desta memória inconsciente que trouxe para as águas atuais. E a pessoa que tinha medo de controle remoto, ela tinha medo de se engasgar com o controle remoto, acredita? E ao ser escutado, né, uma anamnese de suas existências passadas, ela havia se engasgado com um objeto muito semelhante a um controle remoto. E isso remetia esta fobia inimaginável de que alguém pode ter medo de controle remoto. Né? Mas tu vê como tudo é possível. Agora, nós chegamos a um ponto muito delicado do nosso vídeo, porque são as paixões inexplicáveis. E as paixões surgem na gente quando o passado nos chama. Até então, nós vimos sobre os medos, sobre os traumas um pouco mais difíceis, dolorosos, mas as paixões, ela já traz um outro lado, um desejo muito forte, algo que nós temos um grande apreço, um grande amor, e isso pode sim ser muito forte na nossa consciência, que acompanha inúmeras experiências, inúmeras encarnações. Pode ser que o Pava, na experiência passada, já estava gravando o vídeo lá no astral, ou ainda em outras constelações por aí afora. E aí nasceu querendo visitar aviões para entender todos os painéis, querendo visitar os centros de televisão para entender como funciona todos os processos de transmissão, e aí está agora. É verdade, Hélio. Hobbies e atividades a se fazer também representam coisas que a gente já gostava, que a gente já fazia, ou que estava relacionado com as nossas atividades pretéritas. Por isso, às vezes, aquele gosto ou aquele potencial mais desenvolvido, aquele dom, já vem de remanescentes também. Mas também existem aquelas paixões de relacionamentos, né, entre casais. E esta paixão remete a um passado que necessita de vínculos ou ser resolvido. Vou dar um exemplo. Existem pessoas que precisam, que programaram encarnações juntas, e ao chegar aqui uma pessoa ver a outra, vai dar aquela sensação, aquele sentimento inexplicável que não sabe o porquê, mas é o passado chamando. Bem como com pessoas que remetem a karmas negativos de encarnações passadas, pessoas que por vezes prejudicamos, e nesta vida então nós temos que ter um relacionamento para de reequilíbrio, e mais uma vez nós vamos ser chamados por essa paixão, e as paixões geralmente reúnem ali casos a serem resolvidos do passado. Se tu já sentiu aquela paixão muito forte por alguém, ali tem algo a tu resolver juntamente com essa pessoa que tem ligação atemporal e de outras vidas. Eu vou deixar este vídeo de recomendação aqui. Em muitas ocasiões, por trás do anseio de união conjugal, vibra o passado. A inquietação afetiva pode expressar escuros labirintos da retaguarda. Os apaixonados, eles não imaginam assim que esse sentimento, na maior parte das vezes, foi programado para quitar dívidas do passado. Como dizem os mentores, né? Na base dos sonhos juvenis, quase sempre moram dívidas angustiosas
e que não se pode fugir. Vamos entender hoje como isto funciona. Não, eu não vou deixar de lado então, já que nós temos esta recomendação deste vídeo, que eu inclusive vou ver, Papa, mas eu preciso falar aqui um outro vínculo das paixões, porque não necessariamente tem vínculo com essas experiências passadas. Eu vou dar um pequeno exemplo, porque às vezes nós viemos com uma determinada paixão, que é uma própria programação da espiritualidade para esta nossa experiência encarnatória, para que a gente desenvolva aquilo que necessitamos desenvolver, né? E crie um outro caminho pela nossa existência cósmica. Então as paixões, os desejos, têm este vínculo também. Então vamos olhar com discernimento para aquilo que a gente está apaixonado e tem interesse de ir atrás. E o nosso quinto sinal de que tu reencarnou são os déjà vus. Botei a mão no rosto porque eu já ouvi relatos incríveis sobre déjà vus de experiências passadas. E uma delas, aquela que é minha mãe, mas que você chama de Claudionica Radiona. Por quê, Pava? Porque muitas vezes nós tivemos uma experiência em um determinado lugar e a gente passou a vida nesse local. Era muito mais difícil no passado nós viajarmos. As pessoas passavam mais tempo, a sua vida inteira, em um determinado local, no mesmo lugar. E às vezes quando a gente visita por sincronias ou por coincidências, bem entre aspas, estes locais que nós já estivemos, às vezes a pessoa é movida por uma paixão, como a gente comentou agora há pouco, para visitar esses locais. E chegando nesses locais, a pessoa lembra de tudo o que tem naquele lugar, lembra o que é num determinado cômodo, o que é numa outra área da cidade. Então, esses déjà vus bastante intensos reavivam essas experiências que nós tivemos em encarnações anteriores. É verdade. E tem também monumentos ou cidades históricas costumam muitas vezes trazer esta sensação, não só de déjà vu, mas a pessoa acaba até passando mal muitas vezes, porque dá um conflito no subconsciente daquilo que é, daquilo que era, e isso faz ressuscitar dentro da pessoa muitas questões que passarão a ser trabalhadas nessa encarnação, porque, por exemplo, né, esses locais famosos, monumentos famosos, históricos, antigos, muitas pessoas já foram lá nas vidas passadas e eles são capazes de reativar frações das nossas personalidades pretéritas dentro de nós para serem retrabalhadas. Então é muito comum pessoas irem em lugares famosos, muito movimentados, muito visitados por turistas, que na antiguidade eram habitados pela maioria de nós, como lugares da Europa, né, da Roma, da Grécia, enfim, Egito e outros lugares, que traz essa sensação de muita familiaridade e ao mesmo tempo uma desconexão do atual momento, fazendo até mesmo com que a pessoa tenha possíveis distúrbios ou passe mal, se enjoe e não entenda muito bem o que está acontecendo com ela, mas isso, como ela nos disse, acabará trazendo para ela novos processos, porque nada é por acaso, essas paixões de irem até lá. Mas eu estou tendo uma memória estranha aqui, que é o nosso sexto item, memórias estranhas. Memórias estranhas. Porque nós vivemos ainda sobre uma lei kármica que nos traz o esquecimento das nossas experiências anteriores. Porém, esses motivos que eu vou deixar aqui em cima para te ver em detalhes. Mas após estes detalhes, e depois veja este vídeo, essa outra recomendação do Pava, porém a gente pode também trazer alguma memória vaga sobre experiências anteriores. E isso fica rondando o nosso inconsciente ou o nosso subconsciente, que é parcialmente consciente, e a gente tem essas impressões de termos algumas memórias que não são muito claras, que são memórias estranhas, e a gente não encontra a razão de ser nesta nossa experiência. Podem estar vinculadas a essas experiências anteriores. Perfeitamente, Hélio. Até porque, né, aquela sensação que muitos de vocês relatam nos comentários sobre eu sinto uma saudade não sei do que, né? Eu sinto falta de algo que eu não sei o que é. Ou, né, eu sinto um vazio porque parece que tem algo faltando, mas está tudo certo, está tudo maravilhoso. Né? Ou às vezes até mesmo a pessoa tem uma relação com outras raças, outras espécies, outro povo, e ela parece que tem memórias tão vivas e tão nítidas que parece que ela já viveu em tais lugares, parece que ela já fez tais coisas. Possivelmente, provavelmente, já mesmo. E o que nos leva ao nosso sétimo e último item, que são pesadelos e sonhos. Porque só nós esquecemos durante o véu do esquecimento. Mas
o nosso subconsciente arquiva tudo e tem absolutamente todas as informações e memórias de todas as nossas encarnações. E a média de encarnações das pessoas da Terra são 150 encarnações. Então nós temos muitas coisas que os sonhos, volta e meia, nos permitem lembrar, principalmente quando isso vai fazer com que a gente tenha aqui uma conscientização de algo importante. E muitas vezes pesadelos, porque a nossa memória, a nossa consciência fica presa, cristalizada em momentos do passado onde não foi compreendidos, onde não foram aceitos, onde não foram assimilados. E o que acontece então? A gente fica com esses fragmentos de consciência cristalizados, que nós somos luz, que nem disse a Meiri Yamaguchi, e nós cristalizamos nossa consciência em momentos de não compreensão, de não entendido, de mal entendido, traumas e outras coisas no passado, e os nossos sonhos fazem com que a gente vá lá revisitar essas questões com a consciência atual, ou seja, a gente ilumina aquela cristalização para que ela se descristalize, para que a gente reintegre consciências que foram perdidas ao longo do tempo, em outras vidas, em outros momentos, porque por já termos a condição desta reintegração de consciência. Então, às vezes, sonhos ruins e pesadelos fazem com que a gente dê uma nova perspectiva sobre coisas que a gente antes não tinha conhecimento de como resolver e hoje tem. Este é um ponto excelente que o Pava comentou, porque estas 150 encarnações, que é a média de nós aqui na Terra já tivemos, não necessariamente aqui na Terra, na verdade, a maioria de nós, ninguém, eu diria, teve as 150 encarnações na Terra. Mas isso quer dizer que a gente teve experiências em outros orbes com outras formas evolutivas. E eu já vi, Pava, algumas pessoas terem em sonhos estas lembranças de uma vida, uma forma biológica muito diferente. E isso traz para ela um pesadelo, porque ela está acostumada com esta nossa forma aqui humanoide de ser, e quando ela vislumbra nos seus sonhos uma forma muito disforme dessa acostumada, ela tem uma impressão negativa e traz uma espécie de pesadelo. Mas, como tu comentou muito bem também, essas nossas memórias, às vezes do inconsciente, trazem experiências anteriores que foram nessas outras vestimentas, porque a alma, ela utiliza, né, muitas e muitas roupas, e as roupas são os nossos corpos. E pessoal, não saia deste vídeo sem antes nos dizer nos comentários se tu tem alguns destes sinais das tuas vidas passadas, se alguma destas acontece contigo, e relate pra gente ler, e vai ser legal ver o que acontece com cada um de vocês, porque existem inúmeros sinais diferentes dentro desses que a gente falou aqui. Então, pessoal, a gente agradece muito, deixa o like no vídeo se você gostou, aperte esse botãozão para se inscrever nesse canal maravilhoso, e nós nos vemos nos próximos. Obrigado, Hélio. Muito obrigado, Pava, muito obrigado a todos, nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.